Bom, boa noite, então. Boa noite, Felipe. Uma alegria estar aqui com você, com seus telespectadores. Bom, qual é a situação nesse momento? Como é que faz planejamento tributário nessa situação toda aí, hein? Não tem planejamento. Acho que vale a pena só situar, né, o problema, Felipe, para a gente poder entender melhor, né, o que aconteceu. Em abril deste ano, o presidente dos Estados Unidos editou um decreto criando uma tarifa de 10% sobre praticamente todas as importações de praticamente todos os países do mundo. Para se ter ideia, essa tarifa abarcou desde a Índia, com seu mais de 1 bilhão de habitantes, até uma minúscula ilhota no Pacífico chamada Nauru, com 13 mil habitantes. Então, todos os países, dentre os quais o Brasil, foram submetidos a uma tarifa de 10% em relação aos bens vendidos para os Estados Unidos. Isso foi em abril. Posteriormente, em agosto, o Brasil foi aquinhoado com uma tarifa adicional, ou seja, além dos 10% para todos os países, uma tarifa adicional de 40% sobre os seus produtos. De modo que, para o Brasil, a convivência passou a ser de uma tarifa de 10% com outra de 40%, total 50%. Só que essas tarifas, primeiro uma questão econômica, elas pressionaram o preço dos bens e serviços nos Estados Unidos. Esses tarifas são tributos cobrados na importação, e uma vez cobrados, eles têm um efeito imediato de aumentar o preço dos bens importados. Então isso gerou uma inflação considerável, e já há algum tempo o governo americano tem sofrido com uma piora na avaliação dos seus eleitores pela perda do poder de compra. Então, o que acontece há exatamente uma semana? Há uma semana, o governo americano editou um novo decreto que zera aquela tarifa de 10% para vários itens que estavam causando um desconforto para o consumidor americano, que são basicamente carne bovina, café, banana, sucos cítricos variados, em suma, produtos que são comprados na mercearia, no supermercado, e que guarnecem a mesa do americano. Então isso foi há uma semana. Esses produtos foram isentos dessa tarifa de 10% que foi aplicada para o mundo inteiro. Agora, ontem, o governo americano também isentou da tarifa de 40% que só o Brasil suporta esses produtos. Então, evidentemente, é uma vitória do governo brasileiro, é uma vitória da diplomacia brasileira, mas os motivos, ao que tudo indica, dessa mudança são motivos muito mais de popularidade interna do presidente do que de uma tentativa de efetiva aproximação ou reaproximação comercial com o Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto que me parece relevante trazer é que existe uma disputa que está na Suprema Corte Americana hoje. No último dia 5 de novembro, inclusive, foram apresentados os argumentos orais das partes e os juízes sabatinaram os advogados respectivos. Contencioso esse no qual a Suprema Corte vai decidir se o presidente dos Estados Unidos tem ou não tem poder para, por meio de decreto, criar tanto a tarifa de 10%, que é o objeto dessa ação judicial, mas, por derivação, também a tarifa de 40% para o Brasil. E por que a Suprema Corte está se debruçando sobre isso? A Suprema Corte está se debruçando sobre a validade jurídica dessas tarifas, porque existe uma lei de 1977, chamada Lei de Poderes Econômicos Emergenciais. É uma lei que basicamente atribui ao presidente americano a faculdade de decretar emergência nacional e, uma vez decretada a emergência nacional, poder se valer de poderes que até então eram reservados apenas ao Congresso.
E esses poderes envolvem, por exemplo, confisco de bens. Em 2001, o presidente americano, na época George Bush, usou essa lei, após decretar emergência nacional, para confiscar bens dos terroristas que atacaram o World Trade Center. E dentre os poderes que essa lei confere, lei, repito, que exige a decretação prévia de um estado de emergência nacional, está o poder, abre aspas, de regular importações. E aqui radica a disputa. Por quê? Porque os contribuintes americanos, né, e vários estados norte-americanos também fazem parte da ação, estão dizendo: ainda que o presidente Trump possa decretar emergência nacional invocando razões não muito convincentes, né, a razão foi o déficit externo, no caso do Brasil foi especificamente para tarifas de 40%, foi insatisfação com decisões do Poder Judiciário brasileiro, ou seja, ainda que não se adentre no mérito se a decretação da emergência nacional foi válida ou não, o fato é que os poderes que essa lei de 1977 confere ao presidente não envolvem o poder de criar tributo. Porque não está escrito na lei, em lugar nenhum, que o presidente da República, decretada a emergência nacional, poderá criar tributo. Está escrito que ele poderá regular as importações, o que é muito diferente de instituir tributo. Regular a importação é traçar regras de conduta para dizer que serão admitidos produtos com certas especificidades, por exemplo, carne bovina somente com livro de febre maculosa ou qualquer outra questão. Ou seja, regular é regulamentar a conduta e regulamentar a forma pela qual um bem pode entrar nos Estados Unidos. Tributar é outro verbo. E nas audiências do dia 5 de novembro, perante a Suprema Corte, elas não são televisionadas como no Brasil, sim. Há um debate, outro verbo. E nas audiências do dia 5 de novembro, perante a Suprema Corte, elas não são televisionadas como no Brasil, sim. Há um debate, mas fica gravado. Está muito claro que há uma tendência, inclusive dos juízes conservadores do Partido Republicano, de dizer que o presidente Trump não tem o poder de criar tributo por decreto. Tá, esse poder é do Congresso americano. Tá, vamos lá. Se a decisão for essa, de não ter poder, como é que fica esse período todo? Porque não é só o caso do Brasil, foi o mundo, né? Sim. Aproximadamente foram arrecadados até agora 200 bilhões de dólares com todas as tarifas. Tá? Essas tarifas de 10%, que são as chamadas tarifas do dia da libertação, foi a primeira vez que o Trump se comunicou com o planeta todo em relação às tarifas. Essas tarifas representam mais ou menos metade dos 200 bilhões de dólares. Então elas teriam que ser devolvidas se a Suprema Corte declará-las inconstitucionais, o que vai ser um problema para o Tesouro americano. Mas, devolvendo ou não, se for declarado inconstitucional, daqui para frente não pode cobrar. Tá, não pode cobrar de 10%, nem a de 40%, sobre nada. Se a decisão for devolver, devolve para quem? Para quem efetivamente pagou, devolve lá para o Tesouro americano e ele vai dar um outro fim? Como é? Porque, afinal de contas, o prejuízo foi para quem pagou. Mas as pessoas, empresas, podem rever esse recurso? Sim. Nesses casos, Felipe, a devolução é feita para o importador, né? Usualmente sim. Uma empresa. Sim, sim. Que essa empresa, para nacionalizar o bem nos Estados Unidos, tem que pagar a tarifa para o governo americano. Então, o governo devolveria a tarifa para a empresa. Essa seria a lógica. Então, juntando tudo, né, juntando todas as peças do quebra-cabeças e lembrando um detalhe que parece menor, mas não é irrelevante, semana que vem é dia de ação de graças nos Estados Unidos, que é um feriado extremamente importante, exato. E 90% da população americana perdeu consideravelmente o poder de compra por conta das tarifas. Então há uma conjuntura de fatores que levam o presidente americano agora a dar um passo atrás no jogo político e com isso beneficiando
não apenas o Brasil, mas sim. outros países que também exportam bens que pressionam os alimentos, né, que pressionam a inflação de alimentos naquele país. Tá, mas uma coisa, outra coisa. Esse retrocesso vai valer a partir de agora, só o que ficou de dívida, o Trump vai ter que pegar em algum momento, se a decisão da Suprema Corte americana for essa, e vai ter que devolver para os importadores. Ou seja, tudo que ele arrecadou, que ele estava procurando exatamente aumentar a arrecadação em função do déficit dele lá, ele vai ter que devolver e vai ter que correr atrás de outra maneira, né, de ampliar a arrecadação. Está cobrado, não precisa devolver. Lá Daqui também? para frente não cobra mais. Lá existe isso em menor grau, mas eu vou trazer um exemplo que talvez seja o exemplo mais pitoresco, né? É a maior contribuição da Suprema Corte americana para o cinema mundial. O cidadão, quando é preso, todos nós sabemos que ele tem o direito de ficar calado, tem direito a um advogado e tudo que ele disser pode ser usado contra ele no tribunal. Isso vem de um precedente, Ernesto Miranda versus Estado do Arizona. Ernesto Miranda, um criminoso quanto mais incorrigível, mas que tinha um bom advogado, que conseguiu levar o caso para a Suprema Corte para dizer, olha, o meu cliente foi preso sem saber os direitos que ele tinha. Logo, ele não pode ficar preso porque o Estado deveria ter dito a ele, meu cliente, no caso o Ernesto Miranda, o que ele poderia e não poderia fazer. Só que essa decisão poderia anular todas as prisões feitas naquele país. Certo. Então, naquele caso, em alguns outros também dessa época, houve a chamada modulação dos efeitos. Ou seja, solta-se o Ernesto Miranda, porque ele foi quem gerou a nova decisão, mas os demais ficam presos. Porém, daqui para frente, tem que ler os direitos. O entendimento se dá a partir da decisão. Professor André Mendes Moreira, obrigado ao senhor. Me perdoa pelo início da entrevista. Até a próxima. Com certeza a gente volta a se encontrar. Felipe, foi uma alegria. Não me chame de senhor, por favor. Sou seu fã. Boa noite para você e para os telespectadores. Obrigado, hein? Até a próxima. Bom, boa noite, então. Boa noite, Felipe. Uma alegria.